Na casa e os que estão na rede social do Assis neste momento. O mais importante é que todos estejamos conectados em pensamento, em vontade, em fé, pelo motivo ao qual aqui nos encontramos, né? Uma casa espírita, onde estamos sendo atendidos desde o momento em que nós aqui adentramos. E cada um coloca a sua vontade, a sua fé, a sua disponibilidade, para que a equipe espiritual possa nos atender da melhor forma possível. E aqueles que estão em casa também podem fazê-lo, porque o pensamento não tem limites. E todos nós somos seres espirituais, né, em experiências humanas. Então, estou aqui mais uma vez atendendo o convite da casa, essa oportunidade do mês de abril. O mês de abril é um mês festivo para a doutrina espírita, para o mundo espiritual. Todos aqui já devem ter ouvido que esse mês de abril, no dia 18, comemorou-se 166 anos de lançamento do livro dos Espíritos, o carro-chefe da doutrina, a obra fundamental. E os temas que estão sendo trabalhados no Assis deste mês, eles fazem parte do terceiro livro do Livro dos Espíritos, porque ele é dividido em partes. E essa terceira parte, que fala das leis morais, é quem dá origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, que agora em abril também completou 159 anos de lançamento. É a proposta de Jesus para a nossa renovação espiritual, para o nosso tratamento espiritual através das leis, que são chamadas de leis naturais, que regem a vida dos seres, regem os mundos, e quando essa lei estiver sendo utilizada por todos nós sabiamente, com certeza nós estaremos em outro nível de evolução espiritual. Então, cabe para nós essa noite a lei de justiça, amor e caridade. A leitura de introdução do trabalho sobre o capítulo Amar ao Próximo como a si mesmo nos diz o objetivo para o qual e pelo qual nós aqui nos encontramos. Onde, no planeta Terra, uma escola que tem como mestre, educador por excelência e único, que nós conhecemos como Jesus de Nazaré. Então é através dele que a doutrina nos chega, como uma grande promessa feita no Evangelho de João, capítulo 6, quando João anota Jesus dizendo: no futuro eu vos enviarei um outro Consolador. Para que, mestre? Perguntavam os discípulos e apóstolos. Para que fique convosco eternamente. Quem? O Espírito da Verdade. Porque o mundo ainda não conhece, mas vós o conhecereis. E aí vem o grande desafio, quando ele diz: ele vem para ficar convosco eternamente. E eles perguntam: quem é o profeta, o novo Messias? Não, o Espírito da Verdade vem para esclarecer, e através do esclarecimento, da compreensão, do entendimento e da prática, o conhecimento fica conosco para sempre, porque somos espíritos imortais. E esse Consolador completou 166 anos com o lançamento do Livro dos Espíritos. É um outro, não é o único, porque a lei divina nunca desampara a humanidade. Então estamos nós aqui para trabalhar essa lei, que começa falando de justiça. Justiça, amor e caridade. O Livro dos Espíritos, eles nos dizem que a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Questão 875. Allan Kardec, pedagogo, usando a didática do momento, uma pedagogia fácil de compreensão, escolhe no momento da construção da obra perguntas e respostas. Perguntas a quem? Aos espíritos desencarnados que se comunicavam com os médiuns da época, em vários locais, em vários momentos. Então ele busca saber de tudo que nós já temos condições de entender hoje.
meados do século XIX, 1857, e nos dias atuais, muito melhor para a nossa compreensão. Então, o significado de justiça, nesse sentido, o direito de todos, indistintamente. Para o Espiritismo, a ideia de justiça é mais ampla do que a ideia do direito, porque abrange a possibilidade de sucessivas encarnações para a concretização dessa justiça. Uma passagem de Jesus no Evangelho, quando o senador romano, o senhor Nicodemos, o procura na calada da noite, porque durante o dia ele não gostava de ser visto na companhia de mais um profeta, como era considerado Jesus de Nazaré. Jesus hospedava-se em casa de Simão Pedro, chamado Rocha, e ele bate a porta na calada da noite, pede licença e diz: mestre, o senhor só pode ter vindo da parte de Deus. Ele diz: por quê, meu filho? Porque o senhor faz coisas maravilhosas, que até então não foi visto. Eu vim aqui porque tenho uma grande dúvida. Como o senhor faz essas coisas maravilhosas? E Jesus responde para ele: em verdade, eu te digo, que ninguém poderá ver o reino de Deus senão nascer de novo. Nascer novamente, quantas vezes forem necessárias. Não significa somente tomar um novo corpo, mas nascer e renascer a cada segundo, a cada momento, a cada dia, a cada hora. É o Espírito deslumbrando o seu grande potencial que todos nós possuímos a cada instante. E ele diz: como eu posso nascer novamente? Já sendo idoso, poderei voltar ao ventre da minha mãe? Ele diz: muito me admiras, o senhor, doutor da lei, não está entendendo nem compreendendo o que eu estou falando. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O Espírito é o grande viajor do universo, nós, que tomamos novos corpos. Para quê? Para aperfeiçoar tudo de bom que nós possuímos. E quando nós estamos em colóquios como esse, buscando compreender acima e além da matéria, nós estamos nos auxiliando, cuidando de nós como espírito, para que o planeta se torne um mundo melhor. E Nicodemos saiu deslumbrado. Voltou para o templo, continuou ensinando sobre a lei, mas a resposta de Jesus mexeu no seu íntimo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E atualmente, no século XIX, Kardec pergunta: onde está escrita mesmo a lei de Deus? E os Espíritos respondem: na consciência de si. Então, todos nós que aqui estamos, os que não estão, presentes ou ausentes, nós sabemos o que é que nós precisamos fazer para melhorar a nossa própria vida, porque está no íntimo, na consciência da criatura. Então chega um momento que nós vamos cuidar de nós espiritualmente, através das diversas encarnações. Nós que aqui estamos, não é a primeira e nem a última. Não é a primeira porque já estamos num capítulo mais avançado. Não é a última porque nós ainda não aperfeiçoamos tudo o que nós possuímos de divino. Então são diversas. Então a grande diferença da justiça: a reencarnação é um processo educativo e não um processo punitivo, como alguns pensam que nós encarnamos ou reencarnamos para pagar. Nós não temos nada a pagar. Nós temos a consertar em nós mesmos os atos que foram mal feitos, que agora já sabemos como fazer. Como dizia o irmão Chico Xavier: ninguém pode voltar atrás para fazer um novo começo, não é verdade? Mas já estamos aqui no caminho. Nós vamos fazer um novo capítulo nessa existência de agora. Isso é possível. E nós já estamos tentando, graças ao conhecimento que estamos buscando nesse processo. Justiça, amor. Quando falamos em amor, qual é o órgão físico que nós lembramos logo? O coração. Sentimento, sabe por quê? Existe um chakra, um centro de força nessa área que capta, que desenvolve os nossos
melhores sentimentos. E fica na região do coração. Por isso é o símbolo, quando a gente diz eu te amo, a gente faz assim, né? Simbolicamente. Então, justiça, amor e caridade. E se tratando de espíritos, o amor é uma força tendente. Para quê? Para aproximar e unir numa relação particular dois ou mais seres. E o Espírito diz lá no Evangelho, no capítulo que foi lido, não esse amor no sentido vulgar do termo, que muitas vezes ouvimos e dizemos, né? Te amo, apenas dos lábios para fora. O amor é um sentimento sublime. E esse sentimento ele vai se depurando através dos tempos. Quando ele estiver na nossa vida, como prática, como vivência, como compreensão, nós já não estaremos mais no capítulo de expiações e provas. Já estaremos em outros rumos, porque é o maior dos sentimentos que une todos os seres. E aí está a lei do amor trazida por Lázaro, no capítulo Amar ao próximo como a si mesmo. Nós não combinamos, não foi? É verdade. O amor resume toda a doutrina de Jesus. Por quê? Porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso já realizado. E a mensagem continua dizendo que no início nós temos instintos. Depois dos instintos, sensações. Depois das sensações, sentimentos. Tudo ainda deturpado e confuso. Mas a partir do momento que esses sentimentos vão se depurando, o requinte dele se chama amor. Que vence todos os desafios, que supera todas as dificuldades. Porque quem ama vai na frente. Quem ama se entrega melhor. Quantos seres passaram e ainda passam no nosso meio, encarnados, nos exemplificando como é amar, como fazer por si e pelo próximo. O que muitos de nós já estamos fazendo quando estamos cuidando de nós, espiritualmente também estamos fazendo pela humanidade inteira. Porque o amor é uma lei, e não é lei humana, é lei divina. E não tem esse espírito que não possua esse fogo sagrado, como diz Lázaro, no íntimo da consciência. Por isso que nós nos afinizamos com as criaturas, simpatia, antipatia em determinado momento. Essa antipatia é para ser trabalhada e construída para desenvolver essa grande lei. Que estamos todos na mesma escola de aprendizado que se chama Terra ainda. E aí está ele no capítulo 11 do Evangelho, o maior mandamento. Mestre, qual o maior dos mandamentos da lei? Os fariseus perguntaram para tentar Jesus. Imagine. Como é que se tenta mestre, né? Mestre é mestre, sempre tem uma resposta saudável. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, que é semelhante a esse, amar ao próximo como a si mesmo. Agora nós já sabemos por quê. Porque os Espíritos nos dizem que nós somos centelhas de Deus, todos nós. Então, na nossa origem é a mesma. Centelhas de Deus. O próximo sou eu e outra veste. Porque a evolução é a expansão do Espírito para a perfeição. Fazer pelos outros o que queremos que os outros fizessem por nós é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o seu próximo. Fazer o bem sem olhar a quem. Onde está o bem? No íntimo de cada um de nós. Que nós só vamos ser felizes quando nós estivermos nos tratando uns aos outros com o bem, com o amor, com a paz. Porque não adianta desejarmos diferente, porque senão nós estaremos alimentando a violência que ainda impera no nosso meio. Porque o momento do planeta Terra agora é um momento crucial, rumo ao mundo de regeneração.
não é o planeta, somos nós. O nosso mundo está espiando e provando aqui no íntimo. À medida que nós vamos melhorando, aí sim, nós influenciamos a psicosfera do planeta. E ele também está progredindo, porque existe a lei do progresso, para seres e para os mundos. E a tônica da vida é fazer ao outro o que nós gostaríamos de receber. Como em sã consciência, nenhum de nós gostamos de receber o não bem, nós estamos buscando fazer o bem pela lei do retorno, ação e reação. Sentido contrário, vai, mas volta para a fonte que gerou. É a doutrina espírita que vem nos esclarecer essa lei física, como é que ela funciona em nossos atos. Tudo que nós fazemos é nosso. A caridade, o amor, o perdão, a justiça. O contrário também acontece. Então, nesse processo, nós estamos caminhando, chegamos à trina: justiça, amor e caridade. É um capítulo inteiro do Evangelho. Kardec coloca o título: fora da caridade não há salvação. E aí a gente precisa entender que salvação é essa. Somos nós mesmos melhorando, se diferenciando de ontem, do passado, que graças a Deus está acobertado, porque nós não conseguiríamos viver aqui agora, presente e passado. Então a misericórdia divina também tem essa lei, acobertar o passado para viver no presente. E à medida que nós vamos tomando ciência, consciência e prática do bem, nós estamos nos salvando de nós próprios, do orgulho do passado, do egoísmo, da prepotência, da maldade, do não bem, que se chama mal, do afastamento da lei. Então estamos progredindo. O trabalho é nosso. Os espíritos desencarnados e encarnados nos auxiliam em muito, mas tem que dar o primeiro passo, somos nós. Que aqui dentro existe uma chave chamada vontade. Eu quero, eu vou fazer. Então nós atraímos vários seres que também querem a nossa evolução. Caso contrário também acontece. Lógica é da lei, que nós convivemos com vários seres. Quando eu não quero, digo que não posso, não vou, tem que incentivo também. Então a nossa força de vontade é a chave que nos abre para o sucesso e para a felicidade. Justiça, amor e caridade. Caridade é da mesma raiz de amor. Caritas é uma virtude fundamental que move a vontade à busca efetiva do bem de outrem e procura identificar-se com o amor de Deus. Caridade. Sem caridade não há salvação. Caritas. No Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, o Espírito que se intitula Caritas traz uma mensagem numa noite de Natal, mediunicamente, dizendo que a caridade auxiliou que esse espírito estivesse no outro patamar espiritual, quando chegou no plano dos desencarnados. E o que foi permitido fazer quando estava encarnado, não se perder. Porque o tesouro está onde está o nosso coração, como afirma Jesus de Nazaré. E a partir daí nos incentiva também a prática da caridade. A caridade é aquele ato que nós fazemos abertamente, livremente, sem esperar nada em retorno. Porque nós não sabemos se é caridade para o outro. É para quem está fazendo. Agora depende como cada um recebe essa caridade. E vamos fazer. Entregar a lei divina, que é a lei maior que administra tudo e todos. Então a prática da caridade é uma das tônicas desse capítulo também. Aí está ele, nosso irmão e amigo, batalhador do cristianismo da primeira hora, Paulo de Tarso. Assim se expressava. Agora essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem.
mas entre elas, a mais excelente é a caridade. É Paulo escrevendo na primeira epístola aos Coríntios, que ele teve o trabalho e a tarefa, quando foi convocado por Jesus, de perseguidor, passou a ser o grande amoroso e o grande vaso eleito, que nós já ouvimos ou já lemos na obra principalmente de Paulo e Estevão, que sai para prender os cristãos em Damasco. E na estrada ele se encontra com a sua própria realidade. Quando a luz espiritual do Mestre se apresenta, e ele pergunta, Saulo, na época ainda, doutor da lei, por que me persegues? E ele diz, que és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Com esse diálogo, ele se entrega de uma hora para outra e pergunta, o que queres que eu faça? Olha a resposta, o que queres que eu faça? Então, nessa altura, ele estava se entregando totalmente a Jesus de Nazaré. Porque já havia um compromisso do passado de ele ser um grande divulgador da mensagem. Entra em Damasco, que lá tu saberás o que vai fazer. E a partir daí, ele se entrega totalmente. E os irmãos fariseus, quando ele volta, diz, enlouqueceu, perdeu o juízo. O homem saiu daqui para prender os cristãos. Agora volta dizendo que viu esse tal de Jesus e está se entregando a ele. A nossa irmã Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo, nos diz que Jesus, quem o conheceu, nunca mais foi o mesmo Espírito. É isso que nós estamos fazendo. Buscando Jesus através da doutrina espírita, nos aproximando cada vez mais dele, porque ele está muito mais bem próximo de nós. Então esse convite dele diz que a caridade é a mais excelente. Por quê? Porque a caridade é doação. A serviço do bem é o indivíduo doando-se para a vida nesse processo. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes em qualquer posição. Caridade segundo Jesus de Nazaré. Os Espíritos tiveram a oportunidade de responder, porque cada um tem o seu entendimento, o seu segmento, a sua forma de vivenciar. Mas ele é o modelo e o guia. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, qual ser mais evolutivo que já teve no solo da Terra? E eles respondem, vede Jesus. Ele é o nosso modelo, é o nosso modelo e o nosso guia. Modelo de perfeição. Então nós estamos caminhando com ele. Então a caridade vai muito mais além do que as necessidades materiais. As necessidades materiais se fazem presente? Sim, com certeza. Cuidar do corpo e cuidar do espírito. E a caridade para com o ser é para sempre. Porque ele desperta para a vida. Ele é esclarecido. Ele volta-se para ter uma nova vida e a partir daí nunca mais será o mesmo. Então Jesus, se o conheceu, nunca mais foi o mesmo na vida. É o que nós estamos fazendo. A caridade significa, na visão de Jesus, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Sintetiza todos os deveres do homem para com o próximo, pois dá conta de todos os aspectos da interação do homem com o seu próprio próximo. Benevolência, B. Indulgência, I. P. Perdão. É o nosso BIP. Então, de vez em quando, nós paremos, liguemos o BIP e vejam como ele está funcionando. Benevolência, não somente para com aqueles que nós gostamos, não somente para com os familiares, porque tem tantos que não gostam de nós, nos dois planos da vida. E se nós formos benevolentes, com certeza, nós vamos fazer de um inimigo um amigo. Então, para com todos. Ser indulgente
com as imperfeições dos outros, que na maioria das vezes nós somos com a nossa. Ah, mas releva, eu sou tão imperfeito. O outro também é. Deus não cria coisa alguma imperfeita. Nós utilizamos a palavra imperfeição, porque ainda não atingimos o objetivo de Deus, que é 100%. Mas todos somos dotados do mesmo potencial, das mesmas possibilidades de crescimento, de felicidade. Quantos de nós já ouvimos as pessoas dizerem, mas para mim é tudo diferente, está tudo errado, é por isso, é por aquilo, como se a misericórdia divina não fizesse parte da sua vida. Mas muito pelo contrário, todos estamos submetidos a essa lei que se chama misericórdia. E a misericórdia de Deus vai muito mais além do que nós podemos imaginar. Benevolência, indulgência e perdão, principalmente das ofensas, encarnados e desencarnados. Porque vários processos obsessivos são instalados justamente pela falta do perdão. Que nós dizemos não perdoa. Tem pessoas que jogam a culpa para Deus. Eu não perdoo não, quem perdoa é Deus. Deus perdoa sempre. Porque para Deus não existe ofensa. Ofensa conosco ainda, espíritos medianos em processo de evolução. A lei da reencarnação é uma lei de justiça, de amor e de misericórdia. E é educativa e não punitiva. Por que a lei de justiça, amor e caridade é a mais importante das leis naturais? Pergunta Kardec à equipe. Aí eles respondem, ela abrange todas as outras. As outras, lei natural, os espíritos, juntamente com Kardec, dividiram em partes, para que nós possamos entendê-las melhor. Lei de adoração, progresso, trabalho, lei de transformação, lei de conservação, lei de reprodução, até chegar na lei de justiça, amor e caridade. Que é essa que vai reger, que já rege mundos e seres bem mais evoluídos. E que um dia também regerá a nossa morada, planeta Terra, porque nós estamos em processo de evolução. Como diz o grande filósofo Teilhard de Chardin, que nós somos seres espirituais em experiências humanas. E bote experiência nessa caminhada. Cada experiência dessa vai nos auxiliando a desenvolver o que nós temos de potencial divino em nós. Esta encarnação é o momento. Outras virão, muitas já passaram, e daqui para frente outras até nós aperfeiçoarmos tudo de bom que a gente tem. Então, por isso que ele disse que essa é a mais importante, porque sem amor não há progresso. Sem amor não há justiça, não há caridade. Sem evolução não tem como o espírito caminhar. Justiça, amor e caridade. É um trio. A justiça divina é diferente da justiça humana, da nossa. E a justiça precisa do amor e precisa também da caridade. Então, o Livro dos Espíritos é um grande tratado de filosofia espiritualista. Cada capítulo, cada parte, fala, esclarece de temas que hoje nós já temos perfeita condição de entendimento. Por isso que existem grupos de estudos em todas as instituições espíritas. Porque o indivíduo chega de uma forma e continua se transformando através do conhecimento. E aí nós lembramos Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estamos nós hoje com uma visão diferenciada. A justiça procura simplesmente ajustar-se à lei. A lei, contudo, é fria, diz respeito a uma norma. A lei estabelece que deve ser assim, e assim se cumpre para vários seres. Perceberam que a nossa lei já há algum tempo já vem se modificando? Alguns já prestam serviço às instituições,
Outros já fazem doações para instituições, devido ao grave fato que ocorreu. Já não é tudo igual, não é visto tudo da mesma forma. Porque a lei humana, ela vai se apropriando, ela vai se aproximando da lei divina à medida que a humanidade vai evoluindo. Então a justiça procura simplesmente ajustar-se à lei. É isso, está na lei, vamos cumprir. A lei, contudo, é fria, diz respeito a uma norma que precisa ser cumprida. Aí na questão 886 do Livro dos Espíritos. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então a caridade está presente, precisa estar presente na aplicação da lei. E a lei é para todos, não é somente para aquele com o qual eu ainda não me dou bem. Para todos, porque a lei divina é assim. No estado em que nós nos encontramos na Terra, saímos apenas do mundo primitivo. Estamos no segundo degrau. Fazendo o quê? Expiando e provando. As expiações são bem maiores do que as provas. A expiação é um banho de luz, de esclarecimento, que nós todos estamos recebendo da vida. Diga-se de passagem, a grande pandemia que até hoje ainda tem consequências no planeta e vai continuar. Quem de nós imaginaríamos que em 2020 nós iríamos sobreviver? Nós estamos aqui. Quantos retornaram ao plano espiritual em consequência? Mas estão vivos, estão apenas do outro lado da vida. Todas essas leis regem o universo, regem o planeta, e na obra O Livro dos Espíritos está lá. Os flagelos destruidores fazem parte da vida dos espíritos da humanidade, quando a humanidade está caminhando a passos ainda de tartaruga, buscando mais o material do que o espiritual. Então hoje a humanidade na Terra está sendo vista por si mesma de uma outra forma, de uma outra conduta. Nós víamos as máscaras pelo filme, pela televisão, pelas emissoras distantes, lá no Oriente. E um dia a máscara ainda está aqui conosco, porque abrangeu todo o processo. É o grande chamado de evolução para nós. Então a lei de justiça se cumpre em toda parte, porque nada acontece ao acaso, porque o acaso é inexistente. A justiça humana está sujeita às limitações do ser humano, tanto que cada país tem suas leis, que depende do nível de compreensão de cada um, não é verdade? A justiça divina é a justiça estabelecida por Deus, é um modelo a ser seguido. O incriado, primeira questão do livro Carro-Chefe da Doutrina. O que é Deus? Olha a pergunta. Kardec não disse quem é, o que é, e eles responderam: Deus é causa. É a causa primária ou primeira de tudo que existe. É a inteligência suprema. Não teve começo e nem teve fim. Lógico que nós, humanidade na Terra, não temos ainda a condição de entender o incriado. Mas ele diz: caminhando, busca entender tudo que está em torno de si, que um dia, como espíritos puros, ele pergunta: alguns espíritos veem a Deus? E ele diz assim: alguns veem e compreendem. Então um dia nós chegaremos lá. Quando? Só Deus sabe. Transformação moral da Terra. Última questão do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: o reino do bem poderá um dia realizar-se na Terra? A pergunta fica no ar e qualquer espírito vem responder. E esse, se não me falha a memória, é Santo Agostinho. Sim,
quando entre os espíritos que haviam habitar, os bons superarem os maus, eles farão reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. Então não duvidemos de que o bem vai reinar na terra, porque nós somos filhos do bem maior. Todos nós praticamos o bem em qualquer situação. Então ele pergunta, um dia poderá realizar-se? Sim. Quando os espíritos que vêm habitarem são os espíritos melhores, maus, entre aspas, porque nenhum espírito vai permanecer no mal. E o planeta está passando por esse grande momento de seleção. Aqueles que teimam em semear o joio estão deixando o planeta e talvez não retornem. Aqueles que estão alimentando o trigo na prática do bem estão contribuindo com a proposta de Jesus na Terra, que é tornarmos seres melhores cada vez mais. E com certeza nós também estaremos contribuindo para a evolução da humanidade. Então esse bem vai reinar na Terra, sim, porque o bem é divino, o bem é eterno, e fazer o bem faz bem. Nós vamos percebendo isso ao longo dos tempos. Então o que está nos faltando hoje no meio do planeta Terra? Justiça em todos os sentidos falando. Quantas vezes nós vemos os grupos nas ruas gritando, queremos justiça, queremos justiça, queremos justiça. A justiça divina não é vingança. A justiça divina não é toma lá da cá. Só Deus sabe fazer justiça com amor, com bondade, com a misericórdia. O amor é a tônica dos seres humanos em processo de evolução. É a tônica dos seres mais evoluídos, que já estiveram conosco e continuam. Vários reencarnaram com essa proposta de auxiliar nós todos a despertarmos para essa grande verdade. Amar ao próximo como a si mesmo. Por que, mestre? Porque faz bem. Porque, em verdade, o próximo também sou eu. E a gente vai entendendo que, como centelha de Deus, nós estamos em processo de evolução. Quer estejamos encarnados ou não, o grande desafio, quando ele pede para amar os inimigos, imagine. Amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Por quê? Para seres filhos verdadeiros de Deus. Porque se nós desejarmos o mal a quem quer que seja, nós estamos atrelados a esse indivíduo. Se o amor nos une, o ódio, a vingança, entrelaça. Enquanto estamos encarnados, menos mal. Mas imagine que o indivíduo parte para o plano espiritual. A literatura espírita está cheia de exemplos, de casos, de seres que ainda não despertaram o sentimento sublime. E a prática da caridade como uma tônica. O que é mesmo a caridade? A caridade é algo que o indivíduo faz pelo prazer de fazer. Porque se sente bem, não porque alguém disse, porque alguém falou. Porque muitas vezes fazemos e não sentimos. Se não sentimos, não fica conosco. Conheço um caso há muito tempo atrás, contado por alguém, sobre os grupos que saíam na rua em caravanas para distribuir alimentos, mingau, sopas. E o grupo era imenso, cada vez mais crescia. E a próxima pessoa a entrar no grupo, eles esqueceram de avisar que colocasse a lata de sopa junto às pessoas que estavam na rua, embaixo dos viadutos. Mas, se ela estivesse dormindo, não acordasse. Quando eles perceberam, aquela novata do grupo estava colocando a lata junto e chamando o cidadão. E ele despertou, enraivado.
porque ele estava dormindo, e chutou a lata de sopa e disse: você me acordou para me dar sua sopa, e eu lhe pedi sua sopa. E a pessoa toma um choque. Então, o que pode acontecer nesse momento? Dizer: olha, eu estou aqui fazendo a caridade, saí da minha casa, altas horas da noite, e sou recebida dessa forma. Então, como o outro reage pelo ato, não nos interessa, porque não nos pertence. O ato que pertence é o que sai de nós, para quem quer que seja. Vai continuar ou vai desistir? Vocês conhecem essa pergunta, né? Vai continuar ou vai desistir? Continuar. Porque quem está querendo se desenvolver não para. Porque nós não somos responsáveis pelas atitudes dos outros. E muitas vezes nós somos pegos de surpresa. Alguém agiu mal para conosco e a gente agasalha, guarda, como se o ato fosse nosso, né? E não é. Orai pelos vossos inimigos, por aqueles que vos caluniam, que vos perseguem. E amar os inimigos não significa dizer que nós vamos ter os mesmos sentimentos que temos por quem a gente gosta. Isso é física, isso é natural. Isso é energia. Mas não vamos desejar no mal. Porque a lei é de justiça, a lei é de amor e é de caridade. E os Espíritos nos dizem que ele, Jesus de Nazaré, o nosso modelo de vida, veio à Terra, em nome do Pai, para nos lembrar das leis que regem o universo, das leis que regem o planeta. E chegou o momento da psicografia de Chico Xavier, o Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos lembrar que existe uma comunidade de espíritos purificados, que já se purificaram, em torno do planeta Terra, da qual Jesus é um dos membros que se reuniu em torno desse planeta por 2 vezes, segundo ele sabe. Primeiro momento, o planeta estava em processo de construção, para que no futuro os espíritos pudessem habitá-lo. Em segundo momento, quando entre eles, um deles viria trazer a lei de justiça, de amor e de caridade. E ele fez-se escolher, porque Deus não escolhe ninguém. Somos nós que nos fazemos escolher pela nossa vontade. E um dia, esse verbo se fez carne, como diz na Bíblia, e veio habitar entre nós. O Espírito Jesus de Nazaré está nos educando, nos orientando, nos ensinando, nos esclarecendo através dessa doutrina que se chama Espiritismo, que é o Consolador prometido, que vale a pena estudar. E quanto mais nós estudamos, nós nos tornamos espíritos mais esclarecidos. Quando colocamos na prática o que sabemos, melhor ainda. Permitindo que essa pleia de espíritos desencarnados, sob a orientação de Francisco de Assis, atenda a cada um de nós de acordo com as nossas necessidades. Que às vezes nós nem conhecemos, mas eles conhecem e eles sabem o que é. Que Jesus nos abençoe e muita paz.